Vamos para a carta da vendedora de púrpura. Bonito, né? Bonito. Minha mãe conta como era na época da Avenida Goiás, no começo da mensagem. Então ela fala que todo dia tinha culto de oração às 14 horas. Eu queria que voltasse esse tempo. Eu sei que não daria para mim vir todo dia, mas o dia que eu não tivesse nada para fazer, eu viria. Pois assim a gente fica mais em comunhão com Deus e com os irmãos. Eu sinto uma segurança muito grande quando eu oro aqui no templo de Deus. Em casa, para mim, ficar sozinha para orar tem que faltar o culto e assim não tem jeito, porque de todo modo eu vou sair perdendo. Eu gostaria que o senhor pensasse no assunto, gostaria também que o senhor sempre continuasse com esse trabalho com os jovens, pois nos incentiva muito. Agradeço sua atenção. Vendedora de púrpura. Eu estou precisando comprar uma púrpura, não sei de quem eu compro. Mas, espera aí. Não, na verdade, era assim. Começava o dia já com plantões, nós tínhamos plantões, né? Um grupo de senhoras, e mesmo cavalheiros, às vezes passava o dia inteiro tendo reunião de oração no tabernáculo. Um grupo sucedia o outro, né? Por exemplo, você pegava 3, 4 irmãs, meia dúzia, 10, pegava das 7 às 8. Das 8 às 9 já tinha outro, das 9 às 10 já tinha outro. E assim, às vezes, chegava um tempo que tinha oração quase o dia inteiro. Ou então 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e assim por diante. Quem quer começar? Começa pela vendedora de púrpura. Olha, filha, o tabernáculo está aberto o dia todo. Inclusive há pessoas que vêm aqui, oram secretamente, entram em silêncio, saem em silêncio. Nós não temos mais aquele movimento programado. Isso não adianta nós tentarmos voltar a fazer aquele mesmo movimento, não. O ministro chegou até a reclamar por irmão Branham. Ele disse, filho, em outras palavras, esse tipo de avivamento já passou. O avivamento passou. Agora, você às vezes tem tempo para tudo e quase não tem tempo para orar, não é? Ainda tem que chegar atrasado na igreja ou então nem vir no culto, porque as dificuldades vão aumentando cada dia que passa, principalmente se começa a prosperar. Aí então é que não tem jeito mesmo mais. Então, é o seguinte, eu quero dizer para você que existem pessoas que vêm aqui e oram em silêncio, quietas, saem caladinhas e vão embora. Se você deseja fazer isso, o tabernáculo está aberto o dia todo, desde as primeiras horas da manhã até de noite. Agora, como um programa assim, é muito bom o seu sentimento, é muito bom os pais contarem isso para os filhos, mas nós não temos como fazer isso mais, assim da maneira programada, entende? Bom é que todos tivessem esse mesmo sentimento e todos, assim, de uma maneira natural, tivesse acontecendo aí de mais pessoas até o dia inteiro ter gente entrando e saindo. E às vezes você chega na igreja católica e lá tem gente rezando o dia inteiro. Ela abre cedo e gente reza, entra lá e faz o sinal da cruz, vai embora. Outro demora mais, outro menos. Nos Estados Unidos é costume as igrejas ficarem abertas. As pessoas entram, oram, renovam seus votos de casamento, só o casal lá no altar. O bêbado entra e diz, Jesus, aqui está o gin. E volta lá, Jesus, aqui está o gin. Quer dizer, eu estou falando, o visitante que não sabe a história, né? Eu teria que contar a história toda, mas nós não podemos. Então você entende, a igreja está aberta, qualquer um que quiser orar durante o dia, qualquer hora do dia, você pode entrar. Se tiver fechado o portão ali, ó,
você pode entrar pelo portão da cozinha, né? Vem aqui e ora no santuário. Agora, nada de conversar no santuário, e somente orar e mais nada, né? Em silêncio. Acho que a vendedora de púrpura está satisfeita. Deus conserve esse sentimento em você. Vamos ver outro. Esse é bom. Acho que é a Rosa de Saron perguntando aqui: o senhor acha que um jovem pode ser salvo mesmo que ele não leia a Bíblia, mas frequenta todos os cultos? O senhor podia tanto repetir o filme de Sansão? Favor me aconselhar sobre a primeira pergunta. Rosa de Saron. Você pode ser salvo sem ler a Bíblia? É meio custoso, não é? Como é que faz, hein? Cadê o irmão? O irmão Cid está escondido ali. Vem cá, irmão Cid. Você que é evangelista, né? Responde essa pergunta aqui para a Rosa de Saron. Vem cá. Vê se você consegue aprofundar no amor divino sem orar e sem ler a Bíblia. O profeta... Aqui, ó, o senhor acha que um jovem pode ser salvo mesmo que ele não leia a Bíblia, mas frequenta todos os cultos? Em primeiro lugar, já que esse irmão ele frequenta todos os cultos, é como o irmão ali estava me perguntando, então por que não lê a Bíblia? A gente às vezes tem muito tempo e dedica esse tempo a ler outras coisas e não lê uma mensagem, não lê a Bíblia, dá aquele desânimo, aquela preguiça de procurar, de começar a ler uma mensagem. E eu passei muito por esse problema. Pegava uma mensagem e ali no começo daquela mensagem me dava aquele desânimo de continuar aquela leitura. Só que eu fui aprendendo uma coisa: à medida que a gente começa a ler, aquilo vai ficando gostoso, a alma vai se alimentando daquelas palavras de vida, e quando você menos esperar, você vai estar lendo aquilo todo dia. Você vai estar aguardando o seu horário de almoço, com expectativa, com ansiedade, porque você vai guardar um tempinho ali para isso. No seu horário de deitar, no seu levantar, você sempre vai procurar, você vai passar a sentir falta. E o profeta diz que essa é a maneira mais fácil de nós nos aprofundarmos no amor de Deus, ou seja, lendo e orando. Agora, a respeito, se é possível, não é essa a pergunta dele? Eu não sei, aí caberia a soberania de Deus, porque eu creio assim, cada caso tem um ponto final, e esse ponto final quem coloca é Deus, cada vida. Eu creio que talvez aquele ladrão ali da direita nunca tivesse lido a palavra, talvez ele nunca tivesse se preocupado com aquilo. Mas quando ele encontrou, ele foi salvo. Agora, no caso desse irmão, eu creio que ele já tem encontrado, então ele deve se esforçar para ler e procurar a presença de Deus. Era isso que eu falaria para ele. Não, boa resposta, porque realmente há pessoas que sabem a Bíblia de cor. Eu lembro de um homem que respondeu a Bíblia, eu morava em Brasília ainda, e ele respondeu a Bíblia pela televisão. Eles perguntavam onde é que tem canivete, a palavra canivete na Bíblia. Ele dizia, no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Eles iam conferir, dava certinho.
Onde é que tem a palavra martelo na Bíblia? Ele ia lá, naquela época ganhou 40 milhões de cruzeiros. E, no entanto, fala no profeta para ele. Fala no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preguei sobre isso uma vez. Procura para ele onde é que está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, ele sabe responder, né? Ele ficaria meio constrangido naturalmente, mas ele sabe tudo onde está. Então não é somente pelo ler que a pessoa é salva, a pessoa deve ler porque é salva, não para ser salva, porque nós somos salvos pela graça. E quem não gostaria de ler uma carta de seu pai e se ambientar com a natureza desse pai? E essa carta é a Bíblia, do seu pai que está nos céus, é a maneira dele falar mais claro, mais diretamente, inspirar, corrigir, exortar, redarguir, consolar. Então é a Bíblia. E o profeta disse também que a viúva, ele disse, você não tem que saber toda a Bíblia. Ele falou nessa mensagem, a divindade explicada, ele disse, em outras palavras, eu não sei a Bíblia de cor, mas eu conheço o autor da Bíblia. Quer dizer, eu não conheço o livro, assim, mentalmente, intelectualmente, mas eu conheço o seu autor. Na verdade, você destaca, vai destacando nas Escrituras, os pontos da Bíblia que estão mais concernentes a você como moça, como mulher, como homem. Você destaca. É claro que você não tem que se ambientar, estar inteiramente familiarizado com o dever da mulher, simplesmente para você saber exigir dela. Primeiro nós temos que meditar na Bíblia para nós, né? Para depois para os outros, para pregar. Às vezes nós meditamos só para pregar e não meditamos para nós, né? A pessoa vai vivendo muito e familiarizando tanto que não medita mais para si, só medita para os outros. Então a mulher está aqui, ó, veste com pudor e coisa e tal, então é só a mulher. Ele não vê nada para o homem dentro da Bíblia. Não vê nada para si. E quando ele toma a Bíblia como uma regra de fé para a sua pessoa, para os seus passos, como seja. Então, às vezes há a síntese. Não roubarás, não matarás, não furtarás, não adorarás outros deuses, imagem de alguma feita em cima no céu, nem embaixo. Não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, mesmo que ela esteja com a perna de fora, como está aí. Não cobiçarás, e assim por diante. Quer dizer, é uma síntese que você tem da Bíblia, às vezes tem. Agora, Moody, D.L. Moody, Mombrana faz menção dele, ele disse, e é uma boa frase para se dedicar a uma Bíblia para um filho, para uma pessoa: este livro afastar-te-á do pecado, ou então o pecado afastar-te-á deste livro. O caso desse menino aí, que a menina que ela já caiu no buraco, que levar ele também. Se ele passar a ler todos os dias uma carta de São Paulo, as cartas paulinas, chamadas assim, ele não cai. Ele não cai. Se você pegar de critério, lendo, grifando e meditando, as cartas de Paulo te seguram. A Bíblia segura. Então você tem para criar o filho, você tem para tudo, para casar, para namorar, para tudo, para ser patrão, para ser empregado. Até para o empregado, falo, quando você tem um patrão que é crente, você não deve prevalecer. A patroa é crente, o patrão é crente, e te trata como irmão, você não deve avançar o sinal. A mamãe ensinava isso tanto, Jesus ensinou isso tanto, ele disse, você se assenta lá atrás e espera ser chamado, né? E então às vezes a pessoa aproveita da amizade porque é irmão e esquece do que Paulo ensinou, e prevalece e abusa. É irmã, por isso que há muito atrito entre irmãos para trabalhar um com o outro, é porque a pessoa não sabe escolher. Naquela hora ela é patroa e você é empregada.
De todos os modos, ele é patrão e você é empregado. E tem uma escritura para isso, além da lei, do senso comum das coisas. Então não é por isso. Aí que Paulo disse, então você deve zelar mais porque ele é um irmão. Aí que você deve ter mais critério. Paulo chegou a dizer, você está fazendo ao Senhor, não é Colossenses? É os Colossenses, né? Quem ajuda aí? Mas quem que lê a Bíblia aí? Como é que é? É os Colossenses aí, meu filho? Qual empregado que já leu isso? Quem trabalha de empregado e que já leu isso? Me ajuda agora, os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor, no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quer dizer, o pai mandou fumar, isso aí não fuma. O pai manda a filha cortar o cabelo, não corta. Vestir imundo. Mas se ele manda estudar, se ele manda varrer a casa, que não precisa mais mandar, né? E assim por diante, né? Então, tudo que é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Toda criança, eu conheci duas criancinhas lá em Brasília. Misericórdia, as pobres das crianças eram gagas, porque a mulher batia e a criança não podia chorar. Ela batia na boca, batia em tudo quanto é lugar. Era uma novilha selvagem que o irmão Branham disse, ela não serve para ser mãe. E as crianças ficaram gagas, todas as duas gagas, mas gaguinhas mesmo, tanto segurar choro. Porque quanto mais se não podia chorar, e apanhava. Ela era forte, os bração fortes, ela não batia, espancava as crianças. Coitado, não sei o que deu, o que virou daquelas crianças, o que será delas, não é? Tanto uma mulher de boa conduta, assim. Vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não percam ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu quero ver um bíblico sair quebrando ônibus aí, pertence a esse partido de revoltados aí, murmurando. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo. Então, é o tal negócio, você vê o abismo lá, você lembra do Salmo. O que é que vai te defender naquela hora? O que foi que defendeu Jesus lá no Monte da Tentação? O diabo citou a Bíblia para ele, pum, a Bíblia para ele. Não foi? Então tem a hora que o próprio Espírito faz você lembrar do salmista dizendo, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, Ele não ouvirá a minha oração. Então, para se manter salvo, é necessário ter fé no sangue de Jesus Cristo. E para manter fé no sangue de Jesus Cristo, é através da Bíblia. Eles dizem, se torcer o jornal, sai sangue. Se torcer a Bíblia, sai sangue. Só que é sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo está aqui. Ela é viva. Então ele te lembra na hora, por isso que você deve ler. A Bíblia, lida em voz alta, você sabe, há muitos jovens, até segundo grau, que não sabe ler, gente. Não tem uma leitura correta. Está gaguejando. Não sabe pontuar. E a melhor maneira de fazer uma boa leitura é lendo em voz alta. Lendo a mensagem em voz alta, lendo a Bíblia em voz alta. Agora, se o ambiente permite, se não vai estar incomodando a outros. Então, e aí? Acho que ficou mais do que bem explicado. Não é? Quer dizer, então você vai ler, não é para ser salvo. A Rosa de Saron está perguntando por esse jovem. Então você não vai ler para ser salvo, você lê porque é salvo.
Você ouviu a palavra, creu nela e foi salvo pelo sangue, pela graça, e o sangue te mantém limpo. E você quer se aprofundar no amor divino. Eu sei que quando nós estamos lendo criteriosamente a Bíblia, a nossa vida fica mais espiritual. Quando nós lemos menos, nós ficamos mais fracos espiritualmente. Nós ficamos mais débeis, fáceis de ser vencidos, mais dominados pelos sentimentos, pelos sentidos, mais carnais. A verdade é essa. Então a maneira de se manter espiritual é ler e orar. Você saber remir o tempo. Então a carta foi, quer dizer, todas as cartas, vocês estão notando, não teve uma. Tem uma aí que deu, assim mesmo, foi um humor. Eu gostei assim mesmo, né? Quer falar mais? Fala mais. Amém. Vamos ver outro. Vamos ver outro aqui. Eu vou falar para você, eu pensei que responder cartas fosse mais fácil pregar, mas não é não. Você cansa bem mais, viu? Pastor, obrigado por essa grande oportunidade. Gostei muito. Mas gostaria de perguntar o que o senhor acha de um jovem cristão. Não sei, aqui ficou cristã. Um jovem cristão. Não está dando para eu entender se é uma jovem ou se é um jovem. Deve ser um jovem cristão fazer educação. É uma jovem. Esqueceu do A no uma, não é? Uma jovem cristã fazer educação física no colégio, sendo ela obrigada a fazer de short. Já estou terminando o 2º grau, mas só este ano, e que estou sendo obrigada, é pecado, reticência. Pastor, também quero perguntar o que acha de nós, irmãos, estar sempre visitando outras igrejas, com amizade com outras pessoas que são evangélicas, mas não da mensagem, pois tinha programa na rádio, não vou citar o nome, o qual é só, ela pôs o nome, eu não quis citar, o qual é só rodava hinos como, hinos, mas como não tive coragem de lhe perguntar o que o senhor achava, resolvi acabar com ele. Se fosse hoje, o que o senhor me diria sobre o programa? Favor me aconselhar sobre o assunto da educação física. Olha, algumas irmãs, algumas famílias têm me procurado particularmente. Normalmente o colégio tem pedido uma carta da igreja. A carta declarando que aquela pessoa é crente. Eu não dou essa carta, nós não damos essa carta. Eu apenas mostro na Constituição brasileira que nós temos nós somos livres para agentes livres, né, de pensamentos, para exercer a fé. Agora, é que esse regimento de colégio, às vezes é feito por... Eu tinha um primo que morreu de acidente de avião, ele era deputado federal, José de Assis, ele era católico carola. Só para vocês terem uma ideia. Muito católico mesmo. E era secretário da Educação, aqui do estado de Goiás. Duas jovens nossas foram proibidas de estudar por causa das saias, e justamente num colégio cujos diretores eram batistas. Batistas. Agora você vê o paradoxo. Foi necessário que elas fossem lá na Secretaria da Educação e um secretário da Educação, que é católico, era católico, desse um bilhete, uma ordem para eles, os batistas, que eram o diretor daquela escola, deixarem as moças estudarem daquele jeito, respeitarem a fé delas. Você vê até onde chega a coisa.
Depende muito de fazer o uso, porque eles têm uma lei para isso. É matéria eliminatória. Agora depende muito da família, da pessoa saber também usar a lei, se vai usar, levar a Constituição. E bem, isso aqui, como é que pode? Quer dizer, então agora os judeus, os israelitas no Brasil, os adventistas, não vão votar porque a eleição vai cair no dia de sábado. E tem um candidato lá em São Paulo que está lamentando, mas lamentando, porque a comunidade israelita vota nele. Ele já pelejou para protelar, aumentar o tempo da votação, terminar mais tarde um pouco, porque depois das 6 horas da tarde, então eles já podem votar. Estão entendendo? Mas o presidente Collor vetou, porque é contra a Constituição. A eleição não pode ser mais. Deu aquela hora, tem que fechar, 6 horas da tarde. Não é? Então eles não vão votar. Eles têm convicção. Os adventistas dizem que também não vão votar. E eles sabem que tem esse direito na Constituição. Mas a Constituição também é soberana. Então, como você vai fazer? Que eu tenho dito para essas jovens. Falei, minha filha, aí você que sabe, você que vai decidir. Nós não podemos entrar nisso aí, não. É uma questão muito pessoal. Você parar, quer dizer, ser reprovada, ter algum problema no futuro, eu não sei o que vai ser, não é? Porque você pode até depois, eu não digo essa pessoa aqui, mas já aconteceu de pessoas ficarem revoltadas depois com Deus, com a mensagem, comigo, com o profeta, porque perderam tempo de estudar, perderam isso, perderam aquilo na vida e coisa e tal, e me culpam, mas eu não sou culpado disso. Isso aí é como uma moça mesmo que hoje nem está na mensagem, disse para o médico, falou, não é. Ele falou, então você traz um atestado do seu pastor para trabalhar aqui no hospital, tem que ser de calça esporte. Traz um atestado dele que você não pode. Parece que até uma sagacidade para levar depois aquilo para frente, que eles querem esse atestado. É uma astúcia. Ela disse, não, o meu pastor está aqui no meu coração. Mesmo que meu pastor mande, eu não vou fazer isso. Amém. Quer dizer, é um testemunho de uma jovem que venceu pela oração. Conseguiu fazer física de roupa normal, né? Agora, o certo é que Deus mesmo fica satisfeito de ver você com essa dificuldade, porque existem algumas que não têm, porque da maneira que elas se portam aí fora, sinal que educação física para elas é até bom, não é? Mas você não, vocês, as cristãs, não são assim, não é? E você que tem essa luta, tem essa dificuldade.
nós não temos como dizer, não faça, faça, pare de estudar. Eu não mando ninguém, nunca vou mandar ninguém, aconselhar ninguém parar de estudar. Se você quer ser médica, médico, engenheiro, cientista, seja o que for, eu nunca vou aconselhar o contrário. Só quero saber se quando você chegar lá, você vai continuar lavando os pés do santo, só isso. É o que eu quero ver, né? Então, eu acho que é uma coisa muito séria. Eu gostaria de ter uma palavra assim, sim, sim, não, não, para você. Mas eu não tenho. Infelizmente, como eu disse no princípio, eu não tenho resposta para tudo. E o profeta disse, se você pega um homem que tem resposta para todas as coisas, cuidado com ele. Infelizmente, eu não tenho podido ajudar nesse sentido. Não tenho mesmo. Eu não condeno, não tiro da comunhão, não faço nada com ninguém, não quero saber se a moça faz educação física mista lá, não quero tomar conhecimento disso. Não aceito ninguém vir condenar nenhuma delas, não aceito nada disso, porque quem sabe é Deus e ela. Agora, aqueles rapazes, aquelas pessoas lá na Bíblia, elas tomaram decisões assim, por si próprias, né? Porque é uma coisa que você vai ter que decidir por si mesma. Eu gostaria de ter uma palavra definida, mas não tem. Infelizmente eu não tenho. Gostaria de ter. Gostaria de ter um meio de solucionar isso. Já falei com deputados, eles também não dão conta, não tem jeito, porque isso é questão de Congresso. O Congresso tem que reunir, esse mesmo Congresso que vai depor, ou quer depor o presidente, é o mesmo que faz essas leis. Então ele tem que reunir e baixar um decreto, o presidente baixar um decreto, apoiado pelo Congresso, qualquer coisa assim, liberando. Mas acontece que se a força evangélica, os deputados evangélicos só vissem por esse prisma, tudo bem, mas não vem. O irmão Antônio Jesus bateu nisso lá no Congresso, num sermão, um discurso dele lá, ele chamou essa educação física de obscena. Saiu até na Veja, acabando com ele. Retrógrada, saiu no Estado de São Paulo, saiu no Popular. Eu louvei a atitude dele, né? Porque ele falou isso lá, porque tinha que passar, ele tinha que contar apoio dos deputados, depois ir para o Senado. Mas quando ele fez o discurso, quase mataram ele. Quando ele falou, saiu na Veja, revista Veja, e na Voz do Brasil, e tudo. Quer dizer, não tem jeito, esse mundo jaz no maligno, então há uma coisa que não vai ter jeito. E vocês têm com essa prova, essa fogueira diante de vocês. Eu gostaria muito, eu creio que aqueles pastores gostariam de livrar uma moça daquela de ser queimada. Mas o que ele podia fazer? Não podia fazer nada. Não é certo? Então tem coisa que você não vai poder fazer mesmo, nem pai, nem mãe, é você e Deus. Não são problemas exatamente, mas são desejos que eu quero muito que se realizem. Eu estou desempregada e gostaria muito de passar no concurso da Caixa Econômica Federal. Estou com 28 anos e gostaria muito de encontrar um bom casamento. Um rapaz amoroso, bondoso e bem-sucedido, principalmente que tenha temor de Deus. Aí, ó, uma moça de uma cultura relativamente alta, né? Prestando concurso na Caixa Econômica Federal. Deus ajude que ela passe para o bem dela, né? Se for para o bem dela, que ela passe no concurso, que tenha esse bom emprego, que esse emprego não venha a servir para condenar sua alma, né? Um caminho para... Mas que Deus ajude ela. E, quem sabe, tem um rapaz procurando uma moça assim também. Agora é perder a timidez e dizer, aqui está, ela não assinou, né?
Mas aqui você põe aí, Roso de Saron. Descreve aí, fala aí, você é um rapaz amoroso, bondoso, bem sucedido, hein? Como é que esse negócio de mal sucedido? Não deu certo. O vizinho roubou meu cachorro, eu fiquei só com meu papagaio. Está mal sucedido. Mas bem sucedido, quer dizer, tudo bem, é normal isso. Principalmente que tenha temor de Deus. Tem um rapaz assim querendo uma moça assim? Levanta a mão. Eu tenho certeza que ela achou bom. Ela, né? Achou bom. Mas tá bom. Por isso que é bom a gente não saber de nada, né? Glória a Deus. Mas aí, é uma sinceridade, uma coisa honesta. Como é que a gente faria para... Senhor, ajuda ela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela não assinou, não pôs nada aqui. Mas ela sabe que é dela, né? Vamos ver mais. Inesquecível pastor, Joaquim, é com muita gratidão no meu coração que eu pego nesta caneta para escrever-te estas poucas linhas para lhes dizer algumas coisas. Esse termo é engraçado, esse termo ele é mais antigo, né? Ele é mais antigo, assim. Sou muito feliz por poder pegar nessa caneta, enfiar nesse tinteiro e passar nesse papel, escrever nele um pouquinho do que está no meu coração. Você é bela, e eu não aguento mais esperar para te dizer isso. Quero casar com você, mas você não me dá confiança. Se você resolver, você diz para o compadre do meu pai. A Manadi gosta, está lembrando do tempo dela. Pastor, oi, irmão Câncer. Agora eu quero, pastor, eu não tenho mágoa, não tenho rancor. Pastor, este lugar tem sido o melhor lugar para mim. Agora eu quero lhe pedir uma ajuda em oração e orientação. Pastor, eu sou muito nova. Está vendo? Rosa branca, rosa branca. Sou muito nova e tenho um problema de saúde muito sério. Veja só. Tenho reumatismo no sangue. Que coisa, hein? E já fiz vários tratamentos e os médicos até agora não tiveram solução. O médico me disse que seria bom que eu nem me casasse, muito menos ter filhos. Isto para mim tem sido um opróbrio. Eu não tenho companheirismo com jovens, não namoro. Medo de me apaixonar e sofrer. Você vê, é tão nova e tão ajuizada, né? Isso é juízo. É uma boa cabeça. Agora quero a orientação do Senhor do que devo fazer. Ajude-me, por favor. Estou precisando de ajuda. Somente o Senhor pode me dizer o que devo fazer. Se devo esquecer tudo isto e viver como os outros jovens, todos acham que eu não sou uma pessoa normal. Já me chamaram até de moça idosa, se eu estou lendo bem. Moça isolada, né? Isolada. Ela escreve bem. Estou sofrendo muito com isto, me ajude. E desde agora, muito obrigado. Rosa branca. Bom, primeiro, Senhor Deus,
os teus filhos têm direito de serem felizes, de serem abençoados. E a Rosa Branca, com esse coração tão limpo, tão sadio, espiritualmente falando, esse espírito tão sadio, está com o coração físico doente, esse reumatismo, o sangue, não sei se já atacou o coração. O Senhor pode nesta hora curá-la, porque as demais moças estão desejando isso, a cura dela, e também os rapazes, os pais, as mães, estão desejando a cura dessa irmã. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Senhor, esse clamor. Ele veio da alma, do espírito, todos eles, a moça da educação física, todas elas, todos eles. Essas cartas vão ficar diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fortalece essa mocidade, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Bom, irmã Rosa Branca, o profeta disse que quando os médicos dizem que não há meio, então é hora de você levar isso para um nível mais alto. Mas a doença é igual cachorro, igual fera. Todas as feras sabem quando o homem está com medo. Porque o medo você não percebe, mas a fera percebe. Porque elas têm um cheiro muito mais aguçado, o faro, normalmente 60 vezes mais aguçados do que o nosso. O olfato, né? No nosso caso, ele diz olfato, né? Essa capacidade de sentir o cheiro. Um cachorro tem, em média, 60 vezes mais. Um veado parece que é mais ainda. É uma das maiores armas que ele tem, é o faro, né? E o homem transpira um certo odor quando está com medo, e a fera percebe através do faro. Então a doença também é assim. A doença se agiganta quando a pessoa se inclina para ela. O irmão Brana diz, a Bíblia, através das Escrituras, que faz menção disso, que o que Jó temeu aconteceu. Você sabe, às vezes nós estamos assim, vamos indo numa boa jornada, e nós sabemos que atrás de nós tem um punhal nas costas. Há um punhal nas minhas costas. Há uma trama do diabo contra mim. Satanás tem arquitetado um plano contra mim. Mas só que ele sabe, o diabo mesmo sabe, só os instrumentos, os pobres instrumentos deles é que não sabem. Que eles vão lutar contra Deus. Que Deus vai acabar com eles. Mas é isso. Você tem pressentimentos até que a morte está perto. Que uma doença grave está te rondando. Uma coisa assim, e outra assim, e o câncer e outra coisa. Então, nesta hora precisa
ousadia. Ousadia. Você não vai desafiar a palavra do médico num desafio carnal. Você vai desafiar a doença pela sua fé, através de sua carta, através dessa oração que a igreja fez por você, essas moças, essas crianças, os rapazes, os pais, as mães que estão aqui, vão lembrar de você, continuar lembrando de você em oração. A rosa branca. E eu quero ver depois o seu testemunho, de você ter sido curada, libertada, e quebrar essa agonia, que talvez, é como eu já disse, Deus não esteja com pena de você. Ele sabe do valor de sua alma, Ele sabe para onde você vai levar você. Agora, nós temos mais assuntos sobre casamento e eu posso adiantar. Paulo disse: se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Às vezes ele fala com o homem, porque a Bíblia endereça mais assim. Mas eu digo, irmãs, há certa fase da vida, que se a mulher lesse isso aqui, principalmente as mulheres que são as maiores vítimas. A mulher entra na menopausa, alcança certa idade, dificilmente ela não sofre uma discriminação. Dificilmente ela não sofre um certo indiferentismo do marido. Agora, você já pensou se todas as mulheres que sofrem, criam filhos, nessa hora colhessem em resposta disso o abandono, a chocarrice, como acabamos de estudar, as risadas grosseiras, descaridosas, críticas. Olha, porque isso acontece demais, talvez até no nosso meio. Não é? Então, as mulheres sofrem mais. Tem que se entender isso. Elas sofrem mais. E por isso que elas vivem mais. O pior de tudo é isso para elas, né? Porque elas sofrem mais e vivem mais. Os homens morrem muito mais do que as mulheres. Morrem mais cedo. Eles chegam a dizer que a mulher tem fôlego de 7 gatos. E ainda para um pouco de humor, né? De humor, não brincadeira. O Moseberto é que gosta disso. Então, o caboclo chegou sujo de terra, roupa toda suja de terra, terra vermelha de cemitério. O que você foi fazer? Eu fui enterrar minha sogra. Ué, mas por que você está sujo assim? Ah, porque ela não queria deixar de jeito nenhum. Quer dizer, enterrar a sogra viva. É muito forte, não morre nunca. Então, é verdade, as mulheres vivem muito mais. E são as que sofrem mais. E Paulo, naturalmente, sabendo disso, ele disse: eu queria vos poupar. Nós não podemos proibir o casamento, porque ele próprio, lá na frente, proíbe o casamento. Mas o irmão Brana também viu como profeta, ele chegou a dizer: acabou esse tempo de filhos, de coisas. Dificilmente, não sei o que vai ser de Sara, de José, de Rebeca, não sei o que vai ser deles daqui 20 anos. Muito bem. Fica assim. Se você... Olha, preste bem atenção.
eu não quero que isso propague. Isso não pode propagar porque foge da linha. Se você quiser desejar, o seu caso não é íntimo, o seu caso é normal, mesmo caso íntimo eu ajudo tantos. Se você quiser tratar desse assunto comigo particularmente, vem para mim aí depois da escola dominical. Domingo de manhã até estou pedindo segunda-feira, vocês me deixarem na segunda-feira só para casos, para emergências, só casos de emergência, caso imprevisto, na segunda-feira. E se você puder deixar seu caso para domingo de manhã, depois da escola, é o melhor horário também, né? Então, Rosa Branca, eu deixo isso aí, eu quero te falar, se você quiser, algumas coisas que devem ser particularmente. Pode vir com sua mãe, com quem você quiser, ou mesmo só, como você quiser, viu? A mesma lei que salva, condena, a mesma Bíblia que traz vida, mata, a mesma ferramenta que ara. Me ajuda aqui, irmão Rinaldo. Essa letra é bonita, é bem desenhada, mas é custosa. A mesma ferramenta que arma. Que arma? Mesma ferramenta. É bem a sequência. Mesma ferramenta ou arma usada em busca de... É por isso. Presa. Isso aqui é, ele sou eu. Busca de uma presa. Busca de uma presa. Eu não dei conta. Há de ferir seu portador. Defende da maneira Depende da maneira em manuseá-la. Vamos pedir à professora. Vem cá, professora, faz favor. Você é farmacêutica também, não? A letra é de quem? É de pessoa estudada, né? Então, por isso, você escrever é mais fácil para mim. Entende o que é que eu entendo? Faz favor. Entende? Lê tudo? Faz favor. Está custoso, não tá? Me agrada ver um homem que realmente é homem. Então me ajuda assim. Isso. Me agrada ver um homem que realmente é homem. Disse o profeta na mensagem sede. Na busca desesperada de desempenhar o meu papel na vida, Pai, espera um pouquinho. encontrei-me com alguém que sempre procurou fazer. Espera, deixa eu ler. Na busca desesperada de desempenhar o meu papel na vida, encontrei-me com alguém que sempre procurou fazer barras, embora que na maioria fosse inconsciente da gravidade do problema. Dizia: caminho para cima e para baixo. O caminho para cima e para baixo. Concordo, é verdade. Ele conseguiu me fazer descer. Ele conseguiu me fazer descer. Agora gostaria que da mesma forma que me fez descer, tanto fizesse subir. Até agora é uma meditação, né? Ele pôde me mostrar que quase todos os meus empreendimentos não passaram de um fracasso, né? Colocou minhas palavras em... E agora? Colocou minhas palavras em balança, não é? E admirou-se de que não houvesse contrapeso equivalente, etc. Eu sei que o violino funciona, lembrando da mensagem do violino. E tem alto valor, mas Reticência. Perguntaria eu ao vento,
as estrelas ao firmamento, a natureza em geral. em geral. Entenderia Deus ao pedir, Entenderia? atenderia Atenderia Deus ao pedido sincero de uma filha de uma filha que, olhando para sua mãe, veja a palavra seguinte, os efeitos da ação, percebe, então percebe os efeitos da ação destrutiva do tempo, e e dá-se de que seus dias estão contados. seus dias estão contados, E e tantos filhos em sua dependência dependência e e mais, portadora de uma grande bagagem de experiências. é portadora de uma grande bagagem de experiências, e diz, Senhor, permita que eu vá em seu lugar. Senhor, permita que eu vá em seu lugar, apesar dos pesares, eles sou eu. Muito obrigado, muito obrigado. Espera aí, pelo que eu estou entendendo aqui, eles sou eu, está dizendo assim que sua mãe, depois de dar uma mensagem bonita, então diz, a sua mãe está portadora, como é que é? Com seus dias contados, tendo tantos. Eu me lembro de uma experiência aqui, isso não é brincadeira não. A mãe da irmã Anitta, a irmã Anitta Oliveira está aqui, ó. Pamilonda, seu irmão mais velho dela, ele foi um homem, um moço muito espiritual, era de Filadélfia, né? Ele viveu a era de Filadélfia, o amor fraternal. E ele escrevia, ele era culto. E no diário dele foi escrito que até o dia e a hora da morte dele, 2 anos antes de morrer. Tudo que ele escreveu aconteceu. E a mãe dele, como a minha mãe, era viúva. E ela teve um câncer no útero. Naquele tempo ela veio para Anápolis. E no corredor do hospital, ele tendo tantos outros irmãos, nesse caso aqui, ó. Ele, andando para lá e para cá, ofereceu a vida dele no lugar da mãe. A mãe sarou, morreu de velha. E desde então, ele sofreu uma hepatite, não, ficou tuberculoso. Foi para Belo Horizonte, que era o lugar que se tratava de tuberculose. Quando sarou, deu uma doença lá que fica amarelinho, amarelo, completamente amarelo, antes de voltar. Sarou, uma meningite pegou ele. Aí pronto, não teve jeito. Veio para Trindade, para Goiás. Já não abria os olhos mais. Isso aqui nele afundou de tanto ele apertar, de tanta dor. Foi quando eu recebi a minha libertação de medo de defunto. Foi a primeira vez que eu encarei uma pessoa morta. Porque a gente conhecia a vida dele, tinha confiança demais nele, cria demais nele, e coisa e tal. Então, eu trisquei no pé dele, né? E aquilo eu fui liberto do medo de defunto. Acabou o medo de tudo. Eu morria de medo de noite. Então, eu conto a história, mas o fato é que ele deu a sua vida no lugar de sua mãe. Eu não digo que isso é regra. É regra porque Jesus já deu a sua vida em nosso lugar. Não é certo? Agora, há mistérios que ninguém pode entender. Eu não sei, ele sou eu não sei se você queria saber mais sobre isso, porque você está dizendo, Senhor, permita que eu vá em seu lugar. Pelo que eu estou entendendo, né? Atenderia Deus ao pedido sincero de uma filha, que olhando para sua mãe, percebe os efeitos da ação
destrutiva do tempo. E percebe que seus dias estão contados, tendo tantos filhos para serem criados. Então ela diz: Senhor, permita que eu vá em seu lugar. Veja que abnegação dessa moça. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir a Jesus para dar saúde para sua mãe e não levar você. Nós vamos fazer assim, né? Né, irmão Reinaldo? Você quer fazer isso agora? Pega essa carta aí e faz. Senhor nosso Deus, Senhor tudo pode fazer e em qualquer tempo. E em cada coração aqui presente há uma fé, ó Pai, que foi dada pelo próprio Deus. E por isso nós unimos agora a nossa fé em favor desse problema, Senhor. Aleluia. Que ambas as vidas possam ser conservadas aqui em nosso meio. Ó Deus, nós Aleluia. Entregamos nas Tuas mãos. Aleluia. E confiamos somente a Ti, para a honra e glória do Aleluia. Teu nome. Amém, Em nome de Senhor. Jesus Cristo. A igreja levanta a mão em favor dessa moça, dessa irmã, da mãe dela, não é? Amém. Você pegou o envelope? Agora você veja que abnegação, que coisa, né? A pessoa desejando partir no lugar da mãe para deixar a mãe aí cuidar disso. É uma pessoa muito, muito digna, muito abençoada. Pastor, eu queria assistir o filme, O Fim do Mundo, Batismo do Fogo deve ser, né? Porque eu nunca assisti os filmes do irmão Branham e dos grandes, isso vai ser resolvido com o irmão Isaías aí, né? Irmão Joaquim Rodrigues. E dos grandes heróis da Bíblia, se der para passar e que você também aumenta para 1 hora de programa por dia. Eu gosto de noite, e os meus familiares, meu irmão também, porque ele trabalha, porque não dá para ele ir para a igreja, e por isso é que eu te peço, se for possível, aumentar 1 hora de programa. Meu filho, não posso não dou conta não dou conta de pagar e não dou conta de fazer. A igreja já tem quase 1000 programas gravados de meia hora também, né? Isso não foi brincadeira. Agora tem uma coisa, o programa de 1 hora, eu tentei, não dá bom resultado não. Essa comidinha assim que você come só um prato e fica com vontade mais de comer, que é o certo. Você sabe uma coisa, que o certo é você parar com vontade de comer mais. Não é parar quando acaba a vontade de comer, não. Se você não quer afrouxar a cinturinha a hora que você está comendo, né? É parar antes de dar vontade de parar. É parar com vontade de comer mais. É um segredo. Isso é muito bom. Você come arroz integral, frutas, legumes, verduras, mas assim, mesmo assim, arroz integral, peixe, viu? Peixe você deve comer todos os dias, assado ou cozido. Nunca frito. Nada de fritura. Aí então, e você deixa assim. Você está com vontade de comer mais, mas para. Você vai ver como vai ser diferente, dentro de pouco tempo. Agora, se for comer enquanto está com vontade, meu irmão, é como nós estamos pagando, né, Maria? Nós estamos pagando mesmo, então vamos comer. Se comer, morre. Se não comer, morre. Então nós vamos comer. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Então a gente dá graças a Deus por uma cartinha dessa. Está vendo, irmãos, como cada carta tem uma mensagem? Tem. Parece, você está pensando nessa igreja, ela não foi criada assim igual filhote de tartaruga, não, que bota lá e vai embora. Não é assim não. Esse povo sabe o que faz, hein? Esse povo sabe. Então tá aí, ó, você vai ficar sempre ouvindo o programa
e pedir a Deus para sustentar, nos dar graça para sustentar isso de meia hora mesmo, né? Nós estamos com 1 hora de programa por dia aqui em Goiânia. Meia hora na Rádio Clube, meia hora na Rádio Anhanguera. Então é 1 hora de programa, não é? E que Deus conserve isso em você. Pena você não ter posto um nomezinho aqui, Rego d'Água, ou qualquer coisa assim, né? Deus abençoe. Bica d'Água, qualquer coisa. Eu vou pôr o apelido assim, Bica d'Água. Eu gostaria, aí coisa boa, né? Chuvinha assim, e um arrozinho com carne seca dentro, né? Essa comidinha aqui, né? É bom, né, irmão Lodilene? É bom. Você está dentro de casa, escutando as coisas boas. É bom demais. Eu gostaria que na hora da mensagem não cortasse a mensagem para passar hinos. E também gostaria que passasse nas reuniões especiais pregação com imagem. Gostaria que passasse filmes de Jesus, do irmão Branham e dos grandes heróis da Bíblia. Será que não é o Bica d'Água de novo, não? Não, não é não. Isso aqui é outra, a letra é outra. Muito bem. Mas isso aí eu expliquei. Nós temos cultos assim, dessa natureza, às vezes cortando, como de sexta-feira, né? Você vê, tempo para consagração, poucos têm. Tempo para ouvir o Senhor. E muito bem. Aí nós intercalamos com hinos e coisas. Nós temos esse culto, mas nós temos a escola dominical, a quarta-feira, e mesmo na sexta-feira nós não estamos presos a esse sistema de culto, né? E domingo à noite também estamos intercalando, tem um culto mais de louvor, também de cura divina, de libertação, de mais uma festa espiritual, né? Eu creio que você entende. A palavra, a pregação, o estudo da palavra. Agora nós começamos hoje de manhã o estudo das 7 eras. Começamos com a revelação de Jesus Cristo, né? Do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, continue assim. Isso é muito bom. Aqui tem uma, aqui, ó, essa aqui ó, já tem a coisinha aí, ó. Vai dizer, eu não li aqui, mas vai ver que tem 14 anos, 15 anos. É, bonitinho, né? Pastor Jaqui, eu e meus irmãos trabalhamos muito desde quando entendemos por gente. Na minha casa... A minha casa é um inferno. Briga de irmão com irmão, pai com filhos, ignorância de pai com filho, implica com jeito de pentear o cabelo, vestir, camiseta, etc. Eu e meus irmãos estamos trabalhando muito, das 6 da manhã, ou coisa boa, até as 10 da noite. Domingo todos cansados. Oxalá que essa pleboiada tudo tivesse cansada de trabalhar. Né? Estão cansadas de outra coisa, né? É certo o excesso de trabalho, mas o que está faltando para essa juventude é trabalho. Mas a mamãe e o papai ajudam muito, né? Tem que trabalhar para eles. Mas estamos lutando para conseguir uma casa para cada um dos filhos, crentes, casar. Vai fazer 2 anos e vamos conseguir, se Deus quiser. Ai, mas que coisa boa. Trabalhando dia e noite para conseguir a casa para cada um. Para quando casar, ter a casa. É sua, Gabriel? Amor, isso aí, que negócio é esse? Quem trabalha das 6 às 10 aqui, às 6 às 10 da noite, é o irmão Cid, irmão Bissaí, irmão Vitório, né? Vitório? É Vitório, irmão dele? Vitório? É. E graças a Deus, meu pai não tem o que falar de nós. Às vezes, meu pai briga sem precisão. Mas vejo que estou cansado e Deus fortalece. Vejo que está cansado e Deus fortalece ele. Está vendo que coisa boa? Pena não ter posto um apelidinho aqui, ó. Ah, que pena.
Está vendo? Reconhecendo, mas também ele está cansado. Deus fortalece ele. Ore por nós e que Deus te abençoe. Aí ele escreveu uma porção de coisa que parece que arrependeu e rabiscou tudo. Coisa boa, né? E seus olhos, dá para ler alguma coisa aqui, seus olhos, como a águia não abandona os filhotes, e seus olhos são como o sol do amanhecer. Deus enviou o profeta do século XX. Amém. Deus te abençoe. Mas Deus faz as coisas bem feitas. Ele não esquece dos seus filhos. Como a águia não abandona os filhotes. E seus olhos são como o sol do amanhecer. Deus enviou o profeta do século XX, William Martin Branham. Deus te abençoe. Continua assim, trabalhando para comprar casa. Isso mesmo. E vai reconhecendo isso, que o pobre do velho está cansado, virou um velho rabugento, brigaião. A luz está ligada, a luz está acesa, apaga a luz, tira o sabão dentro d'água. Não sei como é que é mais. Como é que é, irmão Zé? O que você faz? Como é que é? Apaga a luz, menino. Quem não paga, não apaga. E que mais? O sabão derretendo dentro d'água, a bucha em cima do sabonete no banheiro. O que mais? E a mulher fez comida demais, jogando arroz fora. Jogando 1 quilo de filé mignon fora todo dia. Quem que aguenta isso? Quanto custa, né? Paciência com ele, paciência com ele. Minha vida é triste e alegre. Mas é o cristão mesmo, já vi que é cristão. Minha vida é triste e alegre. Alegre porque estou com Jesus, e triste porque minha família é desamparada, só eu que sou batizada. A música que toca meu coração é eu entrar no paraíso. Uma vez, vamos cantar no paraíso um pouquinho? Vamos? Uma vez, corre aqui uma vez. Corre. Pastor, Deus tem me ajudado tanto, superei muitas coisas. Meu irmão aceitou, mas não quer nem ir à igreja. Mas, enfim, só eu batizada, minha casa é um inferno de brigas, por isso, ore por mim. Pastor, gostaria de pedir para que, se o senhor tiver a mensagem do apóstolo Mateus, tem na Bíblia, né, São Mateus, para que o senhor passe na igreja. Eu lhe agradeço muito. Observação, tenho 15 anos, acho que deveria de ter aceitado a Jesus a mais cedo, mas não tinha quem pregasse a palavra para mim, não é? Obrigada. Está vendo aí uma menina com 15 anos, batizada, sozinha, não tem ninguém na igreja, o lar, na sua expressão, é um inferno, brigas, tudo trabalhando para derrubar sua fé, mas ela tem um arrependimento, não ter sido batizada mais cedo. Que mensagem, que pregação, né? Que pregação. Coisa boa. Coisa boa. Canta um pouquinho com a irmã aí, enquanto o senhor descansa as cordas vocais. Gente do norte e do sul, do céu azul vou encontrar, e verei esses sorrisos ao entrar no paraíso, o cordeiro que está vivo vindo me alimentar. Pegarei sua mão e sentirei a emoção
mas estou vendo com os meus olhos da fé. Está chovendo, vamos continuar comendo a nossa carninha com arroz. Assentai-vos, assentai-vos. Vamos continuar, me ajudem em espírito. Muito bom, muito bom. Pastor, eu sou uma jovem e desde criança eu tenho cabelo pequeno. Eu choro para que meu cabelo fosse grande. Eu sempre gostaria de algum dia falar com o Senhor. Hoje, graças a Deus, este foi o dia maravilhoso. Ore por mim. Olha, a coisa que mais agrada a Deus é isso. Vamos prestar atenção, me ajudem, por favor. Todo mundo aqui na frente e lá atrás. Vamos mesmo. Assim. Isso. Não há mensagem maior do que essa. Veja, nós estamos vendo aí mulher cortando cabelo igual homem. Dando graças a Deus, xingando cabelo. Xingando o cabelo. Esse troço. Você sabe que tem irmã que xinga cabelo? É só não xinga o nariz, não xinga os olhos, não xinga a língua dela, né? Às vezes não xinga o corpo, que é bonito, mas o cabelo, na hora de pentear, que dá certo trabalho. Olha, isso você está xingando o seu véu. Está vendo aqui uma jovem, novinha, desejosa de ter cabelo crescido e não tem. Minha filha, o irmão Branham disse que Deus vai julgar a mulher pelo desejo do coração dela. Nesse caso, há mulheres que às vezes estão... depois essas crianças vão voltar correndo de lá aqui também de novo, e não tem ninguém para ajudá-las. Então, veja assim, como é que eu estava falando? Ô secretário? Desejo do coração. O quê? Eu parei aonde? Deus vai julgar pelo desejo do coração. E aí? Então tem muitas que têm cabelos grandes, são damas forçadas. Elas são damas, senhoras forçadas, por circunstância, que não tem jeito. E há outras gostariam de ser e não podem, gostariam de ter e não têm. E Deus vai te julgar pelo desejo do seu coração. Você não deseja ter certas fraquezas na vida, e Deus sabe disso. Ele disse, é um sinal que a misericórdia de Deus não saiu de você. Veja, o seu exemplo aqui.
Você chora para ter cabelo crescido e não tem. Jesus pode fazer seu cabelo crescer, não resta dúvida. Mas de todos os modos ele te vê com o cabelo crescido, pelo desejo que há no seu coração. Você deve ser consolada e abençoada. Não existe, há irmãs que não têm cabelo grande, não têm mesmo pela natureza, elas nasceram assim, elas não têm culpa, elas gostariam de ter, enquanto outras estão rapando a cabeça e xingando os cabelos, aparando os cabelos, insinuando a outras. Elas não concordam, é igual a mocinha lá, ela cai no buraco e quer levar o moço também. Há muitos que caem e quer levar os. Deus te abençoe, minha irmã, que Ele cumpra o desejo do seu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Essa aqui é em branco. Pastor, por que as mulheres sofrem mais do que os homens? Primeiro, por que as mulheres sofrem mais do que os homens? Será que foi porque Eva pecou primeiro? Mas ela fez uma burreira aqui na assinatura que não dá para ler. Só que ele fez uns desenhinhos aqui também, né? Sabe? É juventude. É isso. E a pergunta é mais madura possível, né? Será que foi porque Eva pecou primeiro? O homem também pecou? Ele pecou por causa de Eva? Sim ou não? Assinado eu e eu mesma. Desculpe minha letra. Mas é bom. Não, mas aqui você tem, ó. O homem não pecou, o homem não peca. Quem peca é só a mulher. Glória a Deus, é brincadeira. O malvado do inimigo pega uma faixa dessa da fita, né? Pinta o 7 com ela. Mas está aqui, ó. 1 Timóteo 2,9 em diante. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Não, filha. Na verdade, a Bíblia diz, o profeta diz que foi ela primeiro, né? Foi ela primeiro. A sua pergunta está respondida aqui. E, na verdade, você também vai ter mais essa, na verdade, que Jesus usou muito esse termo, na verdade, né? Então, lá no Éden, vamos lá. Gênesis 3, né? 3? Sentença, né? Então, você vai ver aqui, ó. Você vai ver aqui uma coisa. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quer dizer, originalmente, é isso, partindo de sentença. Se o juiz, o Supremo Tribunal, o juiz, determina uma sentença lá, então, quem não cumpre,
Se a pessoa não cumpre aquela sentença, ela está cometendo um outro crime, né? E partindo de princípio lá da sentença do Éden, tudo está fora do lugar. Está tudo fora do lugar, não é? Como você compreende. Hoje, circunstancialmente, a mulher tem que trabalhar fora, e porque nada dá, não tem salário que chega, e a coisa está desse jeito. E elas não podem criar mais. Quer dizer, a sentença do Éden já está desobedecida, não é? Por isso que Paulo disse, salvar-se-á dando à luz filho, evitando a corrupção do mundo, vivendo em santificação. Será que foi porque Eva pecou primeiro? Foi, sim, está certo. O homem também pecou? Pecou, peca. O homem pecou, sim. Ele pecou por causa de Eva? Foi. O Mombrano disse, foi. Que se ele não tivesse aceitado a Eva, então Eva teria morrido, compreende? E Deus teria dado uma outra disjuntora para ele. Se não fosse a mulher, se ele não tivesse aceitado. Mas ele a amava tanto, porque era o único ser de sua natureza, de sua própria natureza, que saiu de si. Por isso ele morreu por causa dela. Então, o mesmo aconteceu com Jesus Cristo. É o único ser de sua própria natureza, é a igreja esposa. Por isso ele morreu por causa dela. Deu a vida por ela. Amém? Então está explicado. Ninguém mais pode culpar Adão, nem a Eva. Não pode culpar. Aquele prisioneiro de um reino estava malhando pedra, quebrando pedra. Cada marretada que ele dava, ele dizia, Adão. Adão. E aquilo chegou no ouvido do rei. O rei começou a dar volta por lá, o homem batia cada marretada. Adão. Pá, Adão. Pá, Adão. Pá, Adão. O rei mandou chamar ele lá, disse, por que você a cada marretada cita o nome de Adão? Ele disse, é porque se não fosse Adão não estava quebrando pedra aqui, senhor majestade. Ele disse, o culpado foi Adão. Foi, sim. Então vem para cá, troca as vestes dele, põe ele aqui comigo, dá tudo de bom para ele, tudo de melhor, tudo que o rei come e tudo. Aí botou, ele esqueceu Adão. Não falou Adão mais nenhuma vez. Esqueceu do Adão. Aí um dia o rei fez uma viagem, falou, eu vou viajar, e você manda aqui, você manda, e não pede. Só nessa caixinha aqui que você não mexe. É a única coisa, mas o resto você é o rei, você é o rei. Você manda e não pede. E deu ordem a respeito dele e tudo, e viajou. A hora que ele viajou, a primeira coisa que o camarada queria saber, o que tinha dentro da caixinha. Aí começou a enxergar as mãos para lá, tanta coisa boa no reino para ele desfrutar, ficou encabulado com a caixinha. E vai para lá, para cá, e enxerga a mão, e não dorme, e eu quero saber o que tem nessa caixinha. É a mulher curiosa, é o homem curioso, quer saber tudo, e quanto é que custou, e quanto é que não custa, e quanto é que vai, e que dia que veio, que hora que chegou, e o que é isso, e o que é isso, e o que foi isso, e o que é isso, o que não é isso, e quer ver o acidente, e quer ver o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela. Aquela curiosidade que não deixa a pessoa nem ser honesta. A curiosidade não deixa a pessoa ser honesta, para falar a verdade. Pois bem, até que ele não suportou a tentação, quando levantou a caixinha, um passarinho voou. E agora? Meu Deus, vai daqui, vai daqui. O passarinho ganhou a janela e foi embora. Ele botou a caixinha lá. O rei chegou, tudo bem? Tudo bem, tudo normal. E a caixinha? Está aí onde o senhor deixou. O rei levantou lá, o passarinho não estava. Falou, escuta, por que você mexeu aqui? Eu falei para você que você podia gozar de todo o reino. Por que você queria mexer exatamente aonde eu falei para você não mexer? O profeta já disse, não mexa
com problemas que você não possa resolver, que você fica culpado daquilo. Não mexa com isso. Ele disse: pare, escute, não fale, não faça isto, não vá, entre na fila. Tem tanta coisa boa para você desfrutar, por que ficar aí com curiosidade, com aquilo que não é de sua conta? Agora você vai quebrar a pedra de novo, e você tem um dia, a hora que você culpar Adão, agora você morre, manda cortar seu pescoço, você vai ter que quebrar a pedra sem falar o nome de Adão. Tem tanta coisa aí. O Rei Jesus Cristo nos pôs à mercê, todo o seu reino, vida abundante, tanta coisa boa para falar, tanta coisa boa para cantar, precisa cantar rock evangélico, mas não sei mais isso, mais aquilo. Que pobreza, que miséria é esta? Onde estão os mais belos hinos inspirados nas tribulações, as poesias, que não foram escritas para comércio? Coisa boa para desfrutar. Existe coisa melhor do que a música, do que o hino cantado, bonito, no espírito. Tanta coisa. E a curiosidade doutrinária, curiosidade sobre os 7 trovões, sobre a terceira puxada. Mas isso aqui dá uma pregação. Deus te abençoe. Isso aqui ainda vai dar mensagem, pode deixar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu tenho que falar devagar por causa da garganta. Oh, beleza. Só que já são 8h30 quase, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Está vendo, irmão Flávio? Glória a Deus. Gostaria de saber algo mais a respeito da salvação. Olha. Quem for salvo pela salvação comum irá para o céu. Estes passarão pelo julgamento. A salvação comum será antes ou após a grande tribulação. Os que serão salvos através da salvação comum serão os que morrerem pelo nome de Jesus na grande tribulação, ou não há nenhuma ligação entre estes? Há alguma chance de ser salvo para aqueles que não forem no arrebatamento? Peço a Deus que ilumine e ajude em seu dia a dia. Assinado, o entardecer. Pergunta sábia, resposta. Está aqui, ó. O entardecer, é muito simples isso aqui, ó. Você quer saber se quem for salvo pela salvação comum irá para o céu? É claro. Está salvo. Bom, o ir para o céu é uma questão de terminologia apenas, não é? Você sabe que a vida vai ser aqui na terra, o lugar mesmo, porque céu, já preguei isso aqui no rádio, céu não é uma questão de geografia. Céu, nesse caso aqui, para nós, começa como o estado de espírito. É questão de dimensão. Por isso nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão. Então, nós vivemos sobre a primeira, segunda, terceira e quarta. Dentro da primeira, segunda e terceira nós temos luz, matéria, espaço, tempo. Na quarta tem a imagem, isso está vendo aí no vídeo, isso está dentro da quarta dimensão. Se liga um televisor aí, vai pegar os canais, liga um rádio, vai pegar vozes. E ainda tem mais coisas que o homem não conseguiu ainda. Tem ondas que podem até transportar o homem. Ondas que podem até transportar o homem. Então isso está tudo dentro da quarta dimensão. A quinta dimensão é um pesadelo. É que a pessoa não atravessa nem para uma, nem pode voltar para outra. O que é inferno, estado de espírito terrível. O rico foi para esse lugar e de lá ele clamava para Lázaro, tudo em a alegoria, né? Molhar o dedo, botar na sua língua, coisa e tal, é estado terrível que ele estava. Então, mas o homem vai habitar mesmo é a terra, a Santa Jerusalém vai descer, e os salvos comum, da salvação comum,
Eles vão ser ressuscitados na segunda ressurreição, para o julgamento do trono branco. Apocalipse 20. Bem-aventurados que fizerem parte da primeira ressurreição, porque o rapto, o arrebatamento, dar-se-á com a primeira ressurreição. Quando nós virmos os irmãos ressurretos, nós também seremos transformados no abrir e fechar de olhos e iremos encontrar o Senhor nos ares. Essa é a noiva. Você entendeu? Porque você está fazendo perguntas só sobre a salvação comum. Está bem? Mas não pode responder sem explicar isso. Então a salvação comum é para o segundo plano. Não há mais salvação no período da grande tribulação, porque Deus para de tratar com os gentios e volta para os judeus, através de Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras. Entendido? Agora, há pessoas que devem entrar para a grande tribulação, mas já salvas, não que elas serão salvas quando virem a grande tribulação, aí se arrependerão e terão ainda o Cordeiro no trono. Não, o Cordeiro saiu do trono da intercessão e veio buscar, veio encontrar sua esposa e está nas bodas do Cordeiro. Agora não é hora mais de intercessão. Abusa-se hoje, mas então é tarde demais. Mas as pessoas são sinceras, diz o profeta, são virgens, às vezes nécias, porque não se encheram do Espírito. É o que aconselho os irmãos aí. Cuidado, 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 irmão. Cuidado, irmão. Já foi? Cuidado, encha do Espírito. Encha do Espírito. Encha-se do Espírito. Porque são pessoas boas, são sinceras, mas elas irão para a grande tribulação já salvas. Na grande tribulação ninguém vai se arrepender, não. Não há mais chances. Isso está bem respondido, tá? A salvação comum será antes ou após a grande tribulação? Após o milênio. É claro, quem morreu salvo, morreu salvo. É claro, mas a ressurreição é após o milênio. A noiva não vai ser julgada no tribunal do trono branco. Não. Os que serão salvos através da salvação comum serão os que morrerem pelo nome de Jesus na grande tribulação. Não somente esse, porque é a questão de predestinação. Criancinha inocente, que todas elas vão ao céu, às vezes não pertence à noiva, vai ficar para a segunda ressurreição. Elas vão ficar porque não pertence à noiva, por predestinação. Então, desde quando morre gente, tem salvos comuns e salvos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isso é muito bom, é muito bom. Há alguma chance de ser salvo para aqueles que não forem no arrebatamento? Não. Eles já entram na grande tribulação salvos. Isso aí está bem explicado, tá? Porque não tem nexo. Ora, se o Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. Não tem jeito. Aliás, outro dia nós demos essa resposta aqui, não demos? Foi, mais ou menos isso aí. Mas tudo isso é matéria para a mensagem. Eu andava perdida, Jesus me achou, eu era triste, não tinha nenhum valor. Hoje eu tenho tudo e também tenho muito valor, não para o mundo, mas para Deus sim. Às vezes as pessoas me veem sempre sorrindo, pensa que minha vida é uma maravilha, mas não sabe que estou dentro de uma fornalha ardente. Você não pôs o nominho aqui? Se fosse só você, hein? São tantas provações que às vezes fico até sem saber como que devo agir. Também creio que Deus me ajudará, que Ele nunca me desampara. Às vezes fico triste, mas logo volto a sorrir, porque sei há um tesouro muito grande para mim,
e um mundo diferente. Bom, você já respondeu. Você já respondeu sua carta. Sua carta é apenas um testemunho. Sua carta é apenas um ânimo para mim e para todo mundo. Porque todo mundo que está sorrindo, todos os irmãos estão sorrindo, às vezes brincando, tem uma lágrima por trás, tem prantos, tem tristeza, tem mágoas, tem calos, tem feridas escondidas. A gente esconde as feridas, você sabia, né? Como aquela mãe que era rejeitada pela filha, que ela tinha um mau cheiro terrível. A mãe lavando roupa para sustentar a filha. Mas um dia, tarde demais, a filha descobriu que o mau cheiro era um câncer, uma ferida que a mãe tinha debaixo do braço. E lavando roupa daquele jeito, para sustentar a filha. E a filha nunca viu a nudez da mãe, porque houve um tempo que filha não via a nudez da mãe. Acredito que ainda há muitas famílias, não é assim, que filhos não veem a nudez dos pais. Eu creio que a igreja toda, né? É claro. Então ela não conhecia. E a mãe tinha sempre um sorriso para ela, tinha sempre uma comidinha pronta, mas ela tinha nojo da mãe, porque ela tinha um mau cheiro. Você vai continuar assim, porque dentro dessa fornalha ardente existe aquele que é o quarto homem, Jesus Cristo. Amém? Você lembrou de tudo agora, né? Lembrou. Não vai dar não, né? Não vai dar de jeito nenhum. Só tem esse montinho aqui e esse aqui, ó. É mais uma reunião. Saudações em Cristo Jesus. Precioso pastor Joaquim, venho através desta para falar ou perguntar-lhe sobre alguma coisa. Gostaria muito de ter um lar cristão, um esposo amoroso e cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Você tá orando pedindo uma esposa, e quando a esposa quer um marido amoroso, cheio do Espírito Santo, é porque ela também é cheia do Espírito Santo. Porque uma mulher que não é cheia do Espírito Santo não tem direito de desejar um homem cheio do Espírito Santo. Não é certo? E é sinal que ela é cheia do Espírito Santo e ela deseja um marido amoroso, cheio do Espírito Santo. Tenho encontrado alguns de personalidade assim, mas sempre Deus tranca meu coração. Muitas vezes não entendo por quê. Está de parabéns, minha filha, a estrela d'alva. Sou uma jovem pura, intocada. Teria Deus um plano comigo? Ou terei que ter paciência com Deus? Sim, exatamente. Eu achei estranho essa questão, esse termo paciência com Deus, né? Mas você, naturalmente, já está fazendo uso da mensagem. Quando o profeta disse, e Noé teve paciência com Deus. Ficar 7 dias dentro daquela arca, e a sua fé lhe deu paciência. Dizendo, vai chover, vai chover, vai chover. Vai chover, meus filhos. E não deixou os filhos se desesperarem. E nem mesmo a bicharada se desesperou, né? Está aqui, ó. Tem que ter paciência, e você está certinha. Você está certa. Inclusive, você está dizendo que Deus trancou o seu coração. Isso é muito bom. Isso é o melhor sinal que existe. Porque quando ele abrir, você pode casar de olhos fechados. É sinal que foi Deus que abriu. Porque se naquele Deus trancou, naquele outro Deus trancou, e encontrando algumas personalidades assim, amorosos, cheios do Espírito Santo, e Deus trancou, então quando ele abrir, é sua vez. E se ele não abrir nunca, é nunca. Eu acho que tá bom, tá bom? Você acha que tá bom? Você quer mais resposta? Quer não? Ainda bem que ela não trancou, né, irmão Rinaldo?
O dela não trancou, né? Não, né? Coisa boa. Oi, pastor. Olha aqui, olha que coisinha. Olha aí. Vê se dá para projetar. As rosinhas desenhadas com o próprio lápis. Esse meu câmera. Isso. Aí ela disse, oi, pastor. Bom, eu não sei como perguntar. Letra bonitinha, precisa ver. Ele diz, Jesus é amor. E também não sei se isto tem utilidade, mas eu já estava com vontade de falar com o senhor no seu escritório, pedir um conselho. Bem, o problema é que antes eu não orava em favor do meu casamento. Eu pensava que estava muito nova. Mas agora, no entanto, conheci um rapaz da igreja e não sei por que gosto dele. É tão esquisito. Deus nos fez um para o outro. Quer dizer, é esquisito é o caso ou é o rapaz? Você se viu seu, é? Não, né? Só eu que posso brincar assim, mais ninguém. É a irmã da fé. Irmã da fé. Veja só que coisa mais engraçadinha, não é? Mas agora, no entanto, né? Conheço um rapaz da igreja e não sei por que gosto dele. É tão esquisito. Deus nos fez um para o outro. Agora, pastor, eu estou orando, mas tudo o que faço é pensando nele. Se vou afogar o frango, é pensando nele. Se vou varrer a casa, é pensando nele. Se vou lavar os pratos, é pensando nele. Se eu vou capinar na roça, é pensando nele. Desculpa, eu estou acrescentando. Sabe, eu estou triste, pois não tenho coragem de falar sobre isso com mais ninguém. E já que o senhor deu esta chance, me ajude. Eu e ele somos amigos. Como eu devo agir com este rapaz? Será que devo apenas orar? Mas se ele gostar de outra, hein, pastor? Pastor, eu sei que é um assunto um tanto sem interesse, mas para mim é de grande importância. Eu sei que ele é a pessoa certa para mim. E além de tudo, mesmo com os defeitos dele, eu sinto um amor muito grande. Tenho orado, pedido com fé e pedido paciência para esperar. Obrigado, pastor. E por favor, ore pela minha família. Repita essa ideia sua, agradecida, irmã da fé. Deus te abençoe, irmã da fé. Mas, não, você tem que ter cuidado para não se machucar. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não corresponde a esse amor. Pelo que eu estou entendendo. Porque você diz aqui, fomos feitos, Deus nos fez um para o outro. Mas na sua concepção, você está entendendo assim, não é? Mas pode não ser assim, porque adiante você deixou dúvida. Você fez a pergunta aqui, não é? Você não está certa disso. Você está dizendo que é sem muito interesse, mas é assim. Para mim é de grande importância. E além de tudo, mesmo com os defeitos dele, eu sinto grande amor. Tenho orado, pedido com fé. Onde é que ela disse? Espera aí. Ela não disse? Sim. E se ele gostar de outra? Mas e se ele gostar de outra? Isso aqui quer dizer que você ainda não tem certeza, não tem correspondência. Aquele conselho que nós demos, não sei se foi domingo passado, continua prevalecendo nesse caso aqui. Você não vá com muita sede ao pote. Porque eu acho que quem leva mais prejuízo nesse caso aí é a moça. Se machuca seus sentimentos, e às vezes o rapaz não tem culpa, não é? Tem muitas maneiras de, às vezes, passar um tempo assim com o rapaz e enganar-se a si mesmo, iludir-se a si mesma,
sem ter a certeza absoluta, e enquanto está enganando a si mesmo, ele está aumentando o amor. E não tem essa correspondência. Eu temo mais é por isso aqui, nesse caso. Porque se ele estivesse dizendo a mesma coisa para você, tudo bem. Então o que vocês tinham que fazer? É orar mais, se portar dentro da mensagem o máximo. Não tente, eu disse para o moço, não tente conquistar o rapaz do jeito que aquela denominacional quer conquistá-lo. Não faça isso não. O que ela quer conquistar é ir com ele para a cama, é isso, aquilo. Você nunca faça isso, porque é você que vai levar o prejuízo depois. Você, quando resolve se entregar, você tem que arcar com o prejuízo. Então você não faça isso. Não vá tentar ganhar ninguém através de apego de paixão, de contato de corpo, de beijo, de abraço e coisa assim. Não faça isso, que você vai se machucar muito. Escuta bem esse conselho. Eu não creio que você também está pensando nisso, né? Mas há muitas que, para segurarem, cedem a determinados namoros e coisas, né? Para segurarem. E quando acaba sendo pior, porque na verdade ele acaba depois não tendo confiança em você. Isso é que vai acabar acontecendo. De forma que quem sofre mais nesse caso sempre é a mulher mesmo. É por isso a resposta. Sempre ela está sofrendo mais. Quem devia, ela não deve ter constrangimento, não deve ter timidez nesses casos. E não, às vezes até sufocar o seu amor mesmo. Sufocá-lo. E retê-lo, discipliná-lo, corrigi-lo, prendê-lo, até que haja uma correspondência à altura. Se não houver correspondência, cuidado, 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 cuidado. Se você quiser falar comigo, tudo bem. Vamos ver aqui. Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu vesti. Como é que é aqui? Eu vestia? Ah, é, a sequência, mas eu vesti algumas roupas provocavam adultério, mas pela graça de Jesus, o Espírito Santo falou em meu coração e eu consertei as minhas roupas, as que não dava jeito de consertar, e eu não quis mais, porque na Bíblia diz que o homem só de olhar, ele já cometeu adultério. Agora, fica na minha mente, será mesmo que eu tenha consertado as minhas vestes, eu pagarei por adultério? Queria uma resposta. Obrigado. Fonte de Belém. Oh, Fonte de Belém, grande a sua pergunta. O seu problema é importante, o seu testemunho é importante. Agora, você sabe, tem consciência que você foi cobiçado, é claro, por causa de suas roupas. Não vai se enganar essa mocinha, essa moça, que ela não cometeu não, que cometeu e a sociedade quebrou a cara nisso aí. Então, e está cometendo, não é? Pior é isso. Agora você, o Espírito Santo te falou, isso é o principal. Te falou, você consertou tudo isso. Logicamente foi através do arrependimento. Então, o que acontece é o seguinte: não há pecado que não possa ser apagado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. O arrependimento apaga todo o pecado. A Nelly disse: irmão Brana, eu queria ser como Irene, como Esperança, como a Hope, né? Que o mundo marca a gente, irmão Brana. Eu fui uma bailarina e coisa e tal. Ele disse: Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Então, os seus pecados estão no mar do esquecimento de Deus. Não ceda nessa parte mais nunca, e Deus te abençoará. Esqueça isso. Esqueça isso, você não vai responder por isso. Não vai responder.
uma vez que o Espírito Santo te falou, é sinal que ele estava pronto para te perdoar também. Porque quando o Espírito Santo não fala mais, e as pessoas começam a dizer, que tem, e mais isso e aquilo, e justificando, aí já fico meio, dá para causar preocupação.